Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de português de número 43. E agora a gente vai falar sobre ortografia, que a gente já falou anteriormente, mas a gente tem que ver o tempo inteiro. É uma parte da língua portuguesa que fala sobre a escrita das palavras. Tem muitas regrinhas, inclusive na língua portuguesa, é uma língua muito difícil, e que a gente só vai se apropriar conhecendo e praticando. Então, nós temos que ler bastante e escrever também. Essa é a melhor forma de aprender, de memorizar essas regras da escrita. Tá bom? Então, vamos lá? Nessa videoaula, nós vamos relembrar algumas regras que a gente já viu, inclusive, esse ano. Ok? Porque uma única letra podem ter vários sons. A gente já viu isso também. Tá bom? Então, a gente vai relembrar e praticar. Vamos lá. Livro 5, lápis e borracha. Bom, e essa atividade de ortografia, a ortografia fazem parte das atividades 96 até a 100. E a gente vai fazer da 40 a 45. Tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte da escrita, o que é errado e o que é certo na hora da escrita de algumas letras. Tá? Vamos lá. O X é a letra que mais tem sons diferentes, possibilidades de utilização diferente. É a letrinha X. Então, ela tem som de S em algumas palavras, experiência, texto, cesta, extensão, que aparece quando ela está após um vogal, no final da sílaba. Experiência, texto, cesta, extensão, ok? A letra X também faz som de Z, exemplo, exagero, exausto, executar. Também tem o som de CH, caixa, shampoo, mexer, enxame. E tem o som de KS ou KSI, quando a gente, como na palavra táxi, tórax, latex, oxigênio, durex, enfim, fixo. Porém, o uso do X a gente só aprende realmente conhecendo e utilizando, porque não tem uma regra própria para quando você vai usá-lo para fazer tal som. É apenas conhecendo as palavras e a forma da escrita, memorizando essa forma da escrita para poder identificar, ok? A gente tem também o R e o RR, que a gente já conversou sobre essa regrinha também. O R, ele tem dois sons diferentes. Ele pode fazer o R, o som forte, que a gente chama, né, que é como carro, ou o som fraco, como carro. E isso acontece especialmente quando fica entre duas vogais. Olha aqui, na palavra cara, um R só, faz som de R fraco. E carro, dois R's, faz som de R forte. Isso não se aplica para o início das palavras. No início das palavras, o R faz o som dele normal, que é o som forte, e não precisa de dois. A gente já viu isso aí, tá? Então, aqui, vamos reler. Especificamente, em relação ao RR, há duas regras importantes a serem guardadas. Não se inicia, nem se termina a palavra com dois R's. Ele só aparece, as letras RR somente aparecem entre duas vogais. Ok? Depois releiam o texto. O S segue a mesma regra do R, a mesma regra. Também o S também faz dois sons. O som do S forte, ou C cedilha, né? Ó, e faz o som de Z. Ok? Como na palavra, por exemplo, sapo, assunto. Nessas duas, ele está fazendo som de S forte. E raposa, som de Z. É a mesma regrinha do S. Para fazer som forte, som do S mesmo, entre duas vogais,
entre duas vogais, desculpa, precisa ser usado 2 S's. Se você usar um S só entre duas vogais, vai fazer som fraco ou som de Z. É só lembrar da regra do R e aplicar a mesma regra para o S. A única diferença é o som mesmo dessas letras. E no início, sempre um S só, assim como no R. No início, só um R. Não se usa 2 S no início, nem no final também das palavras. Ok? E o que foi a única letra que a gente não viu esse ano ainda, para relembrar, o que sempre anda com o U do lado. Em algumas palavras, o U faz som. Em outras, o U não aparece. Por exemplo, quando vem o A depois do QU, a gente ouve o som do U, tá? Aquário, quarto, quando. Aqui aparece também tranquilo, apesar de não vir o A. Mas a palavra é assim, tranquilo. Agora, quando vem a vogal, geralmente é I depois, o U não é pronunciado. Queijo, quintal, esquecer, porquê, tá? Então, a regra basicamente é essa. O U sempre anda com Q. Nunca vai botar uma palavra na língua portuguesa do que sozinho sem U. Então, tem que ter o Q, U, ok? E ele só vai aparecer quando for com A, por exemplo, vindo depois. Ou com O também. Com I, dificilmente. Eu conheço apenas esse exemplo aqui, tá? E quando não aparece o som é quando vem o E e o I depois. Queijo, quintal, esquecer, quilo, quiabo, queixo, ok? O U não aparece. Quando vem o E ou o I depois, dificilmente aparece, salvo no exemplo aqui do tranquilo. Agora vamos praticar? Vamos lá. Página 42. Leia o texto e responda as questões. Como se deu o desenvolvimento da escrita? A, B, C, D, E, F, G. Aprender a ler e escrever para você pode ter sido fácil, não? E para a humanidade, como foi? Saiba como foi a aventura do desenvolvimento da escrita. Conheça os diferentes alfabetos e sistemas existentes. Lembra que a gente leu um texto anteriormente na aula 42 falando sobre os hieróglifos, que conta um pouquinho da origem da escrita. Então vamos lá, vamos conhecer e os hieróglifos são diferentes do nosso sistema. Então, conheça os diferentes alfabetos e sistemas existentes. Você se lembra da primeira coisa que disse hoje ao acordar? Se não lembra, tudo bem. A maioria de nós não se recorda também. E da aula de ontem no colégio? Você lembra de cor? Se não lembra, pode consultar o seu caderno, não é? Ainda bem que existe a escrita em página 43. Para nos facilitar a memória e para nos comunicar com pessoas que estão, peraí que está na frente, que estão afastadas no espaço ou no tempo, deixamos registros. Lembram das cartas? Quando mandamos uma carta, comunicamos-nos com alguém que está afastado no espaço, mas também deixamos um registro que pode ser lido pelas futuras gerações. Então, nos comunicamos com aqueles que estão afastados no tempo. Conhecendo o passado. A escrita é, portanto, uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Um meio durável e privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros escritos há milhares de anos, ficamos sabendo como era a vida e a organização social de povos que viveram muito antes de nós. A invenção não surgiu por acaso, mas como consequência das mudanças profundas nas sociedades durante o período do surgimento das primeiras cidades. Vamos agora responder as questões, página 43. Por que utilizamos apenas R nas palavras primeira, memória e milhares encontradas no texto? Por quê?
Já sabe aí? Pensa um pouquinho e responde aí para você mesmo. Vamos conferir? Utiliza-se apenas o R, pois trata da pronúncia de um R fraco, não havendo necessidade da duplicação dessa consoante. Ou seja, tanto na palavra primeira, memória, milhares, o R que a gente pronuncia é um R fraco. Esse aqui do primeira, ele foge à regrinha do R fraco entre as vogais, mas também existe, tá? Que é uma vogal e uma consoante. Primeira, braço, brinquedo, bravo, ok? Fraco, própria palavra fraco. Que outra letra também sofre duplicação? Ou seja, que outra letra tem que a gente precisa também botar duas para fazer um som diferente? Por exemplo, qual é que segue a mesma regrinha do R, praticamente? O S. O S é outra letra que pode sofrer duplicação, ou seja, duplicação duas vezes. Ser usado duas vezes, a depender da situação fonética em que se encontra, depende da palavra, né? Da pronúncia do som que o S vai representar naquela palavrinha. Agora vamos completar com S ou dois S's? Então vamos lá. Primeira letra, primeira palavra, passado. Dois S's. Segunda, pesado? Não, pesado. Um S só. Terceira, amassado. Dois S's. Letra D, assado. Dois S's. Letra E, caçado, é com C cedilha. Casado. Um S só. E foi a de baixo, atrasado. Casado com S só. Letra G, fosse. Ou fosse, né? Fosse. Se fosse, dois S's. E a última, ousado, porque ousado não, ousado. Com S só. Número 4. Algumas palavras, na página 44, algumas palavras apresentam duas possibilidades de escrita, como é o caso da palavra caro e carro. Entretanto, cada uma das formas apresenta um significado diferente. Pensando nisso, observe as palavras e escreva os seus significados. Então, assa é de quê? O que significa? Assar alguma coisa, né? Ato de assar. E asa é a parte do corpo de um animal que voa. Todo animal que voa tem uma asa, tá? Corro é um ato de correr. Ato de correr. E coro, já ouviu falar coro? Não é couro, não tem U, é coro. É aquele grupo de música, né? Como se fosse um coral. Grupo de pessoas que cantam. Muro é o que tem para separar, para proteger a nossa casa e separar da rua, né? Parede que divide, é o muro que divide a casa da rua, o terreno da casa com o da rua. E murro, supapo. Era. Pode ser era do gelo, um tempo, né? Um período, era do gelo. E erra, ato de errar. Alguém quando erra alguma coisa. Ok? Página, ainda na 44, número 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram grafadas corretamente. Letra A. Sossego, masa, mesa e sucesso. Errado. B. Rádio, corrida, massa e acesso, desculpa. Parece que tá certo. Vamos ver outro? Aceso, irritante, irritante, arrogante, errado. Irritante tá errado. Tá faltando um R. Letra D, sombra, peso, não, é um S só para fazer peso. Discurso e visionário, o peso tá errado. E letra E, suavizar, socorro, assobio e correr. Tá faltando um S, é assobio. Então, o item certo é o item B. E para vocês fazerem pós-videoaula, apenas a página 45, múltipla escolha, moleza. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.